Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, eu sou médica nuclear. Agradeço a organização do congresso pelo convite. Estou aqui hoje para falar do papel do PET-CT com flúor 18-FDG na oncohematologia. Para isso, vou falar um pouco sobre os aspectos básicos da especialidade e do exame em si, depois sobre as indicações na oncohematologia e vou mostrar alguns casos clínicos para vocês. A medicina nuclear é uma especialidade que se utiliza de fontes radioativas diferentes do raio-x, fontes radioativas não seladas, para a realização de exames diagnósticos e de alguns tratamentos também. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear recomenda que o PET-CT seja sempre laudado por um médico nuclear. Caso a tomografia que compõe essa modalidade de exame seja de caráter diagnóstico, é altamente recomendável que o médico nuclear laude em parceria com o radiologista. Mas a premissa é que o médico nuclear sempre deve estar presente na composição do relatório desse exame. O PET-CT ou PET-scan, como era chamado antigamente, quer dizer tomografia por emissão de pósitrons. O pósitron é uma partícula positiva que é emitida por um núcleo de um átomo que tem excesso de cargas positivas. Essa emissão é feita com o objetivo de atingir estabilidade, como podemos ver nessa figura. Quando o pósitron sai do núcleo e se choca com o elétron que está orbitando na eletrosfera, dois fótons gama são emitidos numa mesma direção, porém em sentidos contrários. E é justamente essa radiação que é utilizada no PET para a realização das imagens. A fabricação desses radiofármacos é feita através da utilização de isótopos de alta energia, que são fabricados em aceleradores de partícula, os ciclotrons. Então, é feito um bombardeamento de elementos estáveis para a fabricação desses isótopos, para a obtenção desses isótopos, e isso requer uma alta quantidade de energia. O PET-CT, como mostra aqui nessa figura, ele é nada mais do que dois equipamentos em um. Uma tomografia computadorizada comum, que está fusionada ao equipamento do PET. O equipamento do PET ele é caracterizado por um anel de cristais que são capazes de detectar radiação. Eles detectam aqueles fótons gama que eu mostrei no slide anterior, que são provenientes da interação do pósitron com o elétron na eletrosfera. Nos exames da medicina nuclear, quem fica radioativo é o paciente. Então, ele vai receber a medicação via intravenosa, ele vai emitir essa radiação que vai ser captada pelos cristais que estão no equipamento do PET. Sendo assim, nós temos três tipos de imagens diferentes nesse exame. Nós temos uma tomografia do corpo todo, como mostra a primeira coluna da imagem no slide. Eu tenho o PET em si, que é uma imagem metabólica funcional, e eu tenho a fusão dos dois métodos, cujo nome é realmente fusão. Então, nessa terceira modalidade, eu tenho a informação estrutural da tomografia aliada à informação metabólica e funcional do PET. Muitas vezes, confundimos o PET-CT equipamento com o exame. O PET-CT é apenas o equipamento. O exame ele pode ser realizado com diversos radiofármacos. O que acontecia até pouco tempo atrás é que nós só tínhamos disponível o flúor 18-FDG, que é o fármaco de quem eu vou falar nessa aula especificamente. Mas hoje nós temos vários tipos de fármacos para realizar diferentes exames. Então, quando vocês forem solicitar um PET-CT, é interessante que vocês especifiquem o fármaco que vocês querem utilizar. Os fármacos eles têm em comum uma meia-vida curta, ou seja, o seu efeito acaba rapidamente, e também normalmente são fármacos de alto custo, por conta da sua fabricação, que também exige muita energia e muito dispêndio financeiro. Então aqui nós temos duas tabelas mostrando a utilização de alguns radiofármacos, por exemplo, o flúor 18, por ser muito parecido com a glicose, ele faz análise metabólica glicolítica de tumores, por exemplo, do funcionamento cardíaco, neurológico. Nós temos o fluoreto, que é o flúor sozinho, que é utilizado para avaliação de lesões ósseas. O galho 68 marcando tanto o DOTA-TATO, que é um marcador de tumores neuroendócrinos, como o PSMA, que é utilizado para avaliação do câncer de próstata. E, por fim, o rubídio 82,
que é um fármaco utilizado para avaliação de perfusão, tanto cardiológica quanto cerebral. E ao lado eu tenho uma tabela que mostra a meia-vida desses isótopos. Por exemplo, o flúor 18, ele tem uma meia-vida de 110 minutos. Isso significa o quê? Que a cada pouco mais de 1 hora, pouquinho menos de 2 horas, melhor dizendo, eu tenho a atividade caindo pela metade. Então, para trabalhar com esses fármacos, nós temos que ter agilidade, temos que ter uma rotina muito bem estabelecida para garantir a qualidade das imagens. Então, como eu falei anteriormente, o flúor 18, ele é FDG, né, fluordeoxiglicose, ele é um análogo da glicose, ele é absorvido pela célula pelo mesmo transportador que a glicose é absorvida, porém, após ser fosforilado, ele não segue a cadeia metabólica habitual, ele fica lá dentro da célula. Esse exame ele requer um preparo, então o paciente ele tem que se submeter a uma dieta pobre em carboidratos um dia antes do exame. Se ele estiver internado, ele não pode receber soluções glicosadas. Se ele for diabético e fizer uso de insulina ou outros tipos de medicação, o médico nuclear tem que estar atento para isso, porque pode ser necessário mexer nessas medicações. No dia do exame, a glicemia dele tem que estar no máximo 200, para que não haja competição entre a glicose normal, que nós temos no nosso organismo, com a glicose marcada, ou o mais conhecido mesmo como o FDG flúor 18, que vai ser injetado pelo paciente, para que não haja interferência e dúvidas na análise metabólica das lesões tumorais. O paciente ainda deve evitar as atividades físicas extenuantes no dia anterior do exame e deve também estar sempre abrigado do frio para que não haja ativação da gordura marrom, que é um tipo de gordura diferente que temos mais frequentemente na infância, mas que mantemos em menor quantidade na fase adulta, cuja a função principal é manter a temperatura corporal. Então, são administrados 0,2 microcurie, que é a unidade que é utilizada para medir a radiação, por quilograma de peso no paciente. Ele espera em repouso por 1 hora, recebendo também uma hidratação intravenosa com soro fisiológico. Depois disso, a gente solicita que ele esvazie a bexiga e adquire as imagens. As imagens são frequentemente adquiridas da cabeça até a raiz das coxas, porém, em algumas situações, a gente estende até os pés, por exemplo, no mieloma múltiplo, no melanoma. E, normalmente, os pacientes são solicitados a elevar os membros superiores, porém, nessas mesmas indicações, melanoma, mieloma múltiplo, que nós precisamos analisar o corpo inteiro do paciente, o exame é realizado com os braços abaixados. De acordo com os achados de imagem e com a doença de base do paciente, podem ser realizadas imagens complementares, ou mesmo se for necessário em caso de movimentação do paciente, de contaminação externa. Então, o médico vai liberar essas imagens e dizer se o exame acabou ou não. A análise do exame ela é feita de forma visual, então o médico ele analisa e vê que áreas que consomem mais glicose do que o normal, então para isso é preciso conhecer a biodistribuição fisiológica e também de forma semi-quantitativa. Existe um número que é sempre visto nos relatórios de PET-CT, que é o SUV. Então ele é calculado através de vários parâmetros e ele é muito utilizado para inferir se aquela lesão é benigna ou maligna, para avaliar pós-tratamento quanto essa captação caiu, então ele é de extrema utilidade, mas deve ser analisado sempre com cautela e sempre em conjunto com a análise visual, porque tem muitos fatores de interferência. Equipamentos diferentes, se o paciente emagrece muito, atividade injetada, se houve algum extravasamento, então sempre a análise visual em primeiro lugar. Na oncohematologia, o PET-CT ele está inserido em praticamente todos os cenários, todas as etapas de uma análise de uma doença, desde o diagnóstico, estadiamento, avaliando qual a extensão dessa doença, o pós-tratamento, avaliando o quanto esse paciente respondeu à terapia, e em algumas outras situações específicas. Então, vamos ressaltar, através da exibição de alguns casos clínicos, as doenças linfoproliferativas de forma geral, as doenças mieloproliferativas, principalmente as neoplasias de células plasmocitárias, o mieloma múltiplo, o plasmocitoma. O papel nas leucemias, que é um pouco mais limitado, ressaltando a transformação linfomatosa síndrome de Richter.
Esse slide ele mostra, então, a tabela de estadiamento de linfoma e acima nós temos as figuras que traduzem esse estadiamento. Essas figuras nada mais são do que a reconstrução volumétrica do PET sem ACT, então não são imagens de fusão, mostrando aonde eu tenho áreas de hipermetabolismo glicolítico correspondentes ao processo linfoproliferativo em atividade. Então, por exemplo, no estadio 1, que eu tenho uma cadeia comprometida de um lado só do diafragma, eu posso observar no mediastino um linfonodo captando de forma bem ávida o FDG. Na segunda figura, correspondente ao estadio 2, eu já tenho uma formação expansiva no mediastino e o envolvimento de algumas outras cadeias. No estadio 3, eu tenho linfonodos e linfonodomegalias hipermetabólicos infra- e supradiafragmáticos, dos dois lados do diafragma. E no estadio 4, eu posso tanto ver linfonodos e linfonodomegalias hipermetabólicos, como o envolvimento da medular óssea de forma difusa e heterogênea e também do parênquima esplênico. Então, mostrando que esse é um método extremamente sensível e eficiente para estadiamento das doenças linfoproliferativas. Para a utilização do PET-CT com o flúor 18-FDG, é importantíssimo saber o subtipo de linfoma antes da realização do exame, porque nem todos os linfomas têm muita avidez por esse fármaco, pela glicose marcada. A grande maioria deles tem uma avidez considerável que permite a sua utilização nesses diversos cenários de avaliação, porém deve-se estar atento principalmente com os dois últimos da tabela, linfoma malte e linfocítico de pequenas células, que tem uma variação de avidez um pouco maior e em alguns casos pode não captar a glicose. E o que isso significa? Se eu tenho um método que está baseado na análise de atividade glicolítica e esse tumor, por ser de crescimento indolente ou por ter baixa celularidade, capta menos glicose, isso significa que esse método não vai ser bom para o controle desse paciente. Além disso, na análise de resposta ao tratamento, através de uma reunião que foi realizada na cidade de Deville, na França, em 2009, foi criado no hospital em Londres esse score de avaliação pós-tratamento que compara a atividade metabólica com a captação mediastinal e com a captação hepática. Então, hoje é amplamente utilizado nos laudos de PET para avaliação das doenças linfoproliferativas. Ele foi criado inicialmente para o linfoma de Hodgkin, mas hoje a gente pode utilizar em qualquer linfoma que seja ávido ao FDG. E ele foi criado inicialmente para avaliação do PET inteirinho. O que é o PET inteirinho? É aquele PET que era realizado no meio do tratamento de quimioterapia do paciente com linfoma, ali após o segundo, quarto ciclo, para avaliar se aquele tratamento, mesmo que no meio do seu curso, estava realmente funcionando, o paciente estava respondendo a esse tratamento. Mas hoje a gente sabe que a gente pode utilizar o score de Deville em qualquer momento da avaliação do paciente com linfoma. Então aqui eu tenho um primeiro caso de uma paciente idosa com linfoma não Hodgkin, o cenário de estadiamento, demonstrando já na primeira imagem preto e branco, que é uma reconstrução volumétrica do PET, um comprometimento extenso, comprometimento extralinfonodal, extramedular, envolvendo o intestino, cursando com obstrução intestinal, inclusive. E ao lado as imagens de fusão, mostrando comprometimento pulmonar, comprometimento ósseo, comprometimento peritoneal. Então, uma doença muito grave e de grande extensão. Aqui eu já tenho uma avaliação de resposta ao tratamento. A primeira imagem eu mostro o pós-quimioterapia e a segunda imagem o PET baseline, demonstrando que todas aquelas áreas de hipermetabolismo glicolítico, as áreas mais pretas, elas regrediram. Ao lado eu tenho as imagens de tomografia e PET e de fusão, mostrando que aquelas lesões hipermetabólicas muito ávidas ao flúor 18-FDG, elas sofreram resolução. Então, uma resposta completa ao tratamento. Aqui eu tenho um linfoma T, da mesma forma, o baseline, só que agora no começo, e ao lado o pós-tratamento. Aqui eu tenho uma resposta boa, porém parcial.
É um paciente também que foi submetido a um procedimento de pleurodese, então eu tenho uma persistência de atividade metabólica no plano pleural, e isso é uma das limitações do nosso exame. Por quê? A atividade glicolítica ela também está aumentada em processos inflamatórios, processos fibrocicatriciais. Então eu trouxe esse caso para a gente tomar cuidado e sempre lembrar dessas possibilidades antes de já considerar uma doença em atividade. A pleurodese, ela caracteristicamente fica captando por muito tempo, às vezes ao longo de anos. Não necessariamente isso quer dizer que o paciente tem doença na pleura em atividade. E também a gente pode observar que a medular óssea, ela ainda persiste captando, apesar das áreas focais que se destacavam no PET baseline terem se resolvido. Então, também tem uma outra limitação do PET, que muitas vezes a ressonância resolve um pouco melhor, principalmente para lesões focais, que é a medular óssea, que nesse caso eu tenho que considerar que essa atividade residual possa ser decorrente de uma expansão reacional secundária à quimioterapia. Tudo bem? Aqui eu tenho um outro linfoma não Hodgkin, mostrando a primeira imagem um PET baseline e depois um pós-QT, mostrando uma resposta excelente, completa, uma mínima atividade residual na medular óssea, porém de padrão muito homogêneo, que claramente sugere que é de caráter reacional, então não preocupa o médico nuclear. E ao lado eu tenho um outro paciente, é um estadiamento de um linfoma não Hodgkin bem raro, cujo sítio primário era o seio maxilar esquerdo. Então nesse caso eu já tenho uma doença de grande extensão. Cada pontinho preto nessa reconstrução volumétrica representa uma lesão óssea. Então, um paciente bem grave, com comprometimento extranodal, no estadiamento do linfoma não Hodgkin, ávido ao FDG. Esse outro caso trata-se de um linfoma não Hodgkin, difuso de grandes células B. Então, um paciente, o primeiro quadro, mostrando um bulk mediastinal com alguns outros linfonodos comprometidos. Uma resposta parcial no exame do meio, no quadro do meio, mostrando também uma expansão medular, porém uma progressão muito importante, uma nova progressão, uma piora muito importante, muito poucos dias após esse PET do meio. Então, mostrando que o PET ele tem uma grande concordância clínica, uma grande concordância com os achados clínicos do paciente. Normalmente não seria realizado um PET tão próximo um do outro, porém como o paciente apresentou um quadro de piora muito importante, esse exame foi novamente solicitado, mesmo que precocemente, e ele mostrou claramente que o paciente havia progredido. Esse caso eu trago uma paciente de 83 anos, com um mieloma múltiplo no acetábulo esquerdo. Eu trago então um vídeo na primeira imagem, e ao lado a reconstrução volumétrica do PET. Então, esse exame foi solicitado para avaliação pós-químio e pós-radioterapia. A tomografia ela mostra uma destruição maciça do acetábulo esquerdo, e quando são realizadas as imagens de fusão, nós podemos ver claramente que ainda há uma grande atividade metabólica no acetábulo com componente de partes moles. Isso mostra claramente que a doença ainda está em atividade e não houve resposta adequada a essa primeira modalidade de tratamento. Nesse outro caso, um paciente com um plasmocitoma no colo femoral esquerdo de 43 anos, ele foi submetido a uma fixação com haste metálica e a radioterapia, e da mesma forma foi solicitado um PET-CT pós-tratamento. Então, eu tenho um vídeo e uma imagem de fusão mostrando a persistência de atividade metabólica no colo femoral, onde a lesão aparecia primeiro, e uma surpresa no reestadiamento pós-tratamento, mostrando que no tórax, no gradil costal à esquerda, havia uma lesão hipermetabólica, bem ávida ao FDG, que infelizmente não foi detectada no estadiamento inicial, mostrando a superioridade do exame do PET-CT por ter a informação estrutural aliada metabólica aos métodos radiológicos convencionais para avaliação dessa doença. Nesse slide eu trago o caso de um paciente de 55 anos com mieloma múltiplo, cujo PET foi solicitado para avaliação de suspeita de recidiva clínica. Então temos um PET do dia 3 de agosto de 2017 mostrando negatividade de doença
e ao lado o surgimento de diversas lesões hipermetabólicas que concordam tanto com os sintomas relatados pelo paciente quanto com os marcadores tumorais apresentados nos exames laboratoriais. Esse mesmo paciente já havia sido submetido à radioterapia nessa lesão no ilíaco direito, e o que eu destaco nesse slide é justamente a importância da informação metabólica para a análise dessa doença. Podemos ver que entre um exame e outro, a lesão no ilíaco direito, uma lesão destrutiva, infiltrativa, se mantém totalmente estável. E seria muito difícil dizer, apenas pela tomografia, se essa lesão estava efetivamente ativa. Com a informação metabólica, fica muito confortável de se dizer que essa lesão não apresenta atividade metabólica glicolítica. Aqui eu trago um outro paciente com mieloma múltiplo de 43 anos, cujo PET-CT foi solicitado para avaliação pós-tratamento e demonstrou algumas lesões hipermetabólicas na calota craniana, no gradil costal, bilateral, no fêmur direito e na clavícula. Interessante dizer que essas lesões, na verdade, elas já estavam presentes nos exames ao estadiamento primário. A questão é que muitas vezes, apesar do método, de outros métodos estruturais, como a ressonância magnética que a gente pode ver nesse slide, serem muito sensíveis e muito habilidosos na detecção das lesões na medular óssea, muitas vezes a falta de experiência em laudar doenças específicas como mieloma múltiplo pode trazer falsos negativos. Então esse paciente foi subestadiado, essas lesões já estavam presentes, porém, infelizmente não foram detectadas, provavelmente por falta de hábito em lidar com esse diagnóstico específico. Esse slide eu trago da literatura para mostrar o papel do PET-CT na avaliação das leucemias. É um papel um pouco mais limitado, já que muitas vezes, na grande maioria das vezes, os materiais utilizados para o seu diagnóstico, avaliação, são o sangue periférico e a medular óssea. Como eu falei anteriormente, o PET-CT tem uma certa limitação na avaliação da medular óssea, pela dificuldade muitas vezes em se diferenciar da expansão medular reacional. Nesse caso, a ressonância pode ter mais sensibilidade e mais especificidade. Porém, aqui a gente observa alguns padrões. Então, todos esses pacientes têm leucemia, porém a gente pode observar tanto um padrão homogêneo e discreto. No segundo quadro, um padrão também ainda homogêneo, porém um pouco mais intenso. E no terceiro quadro, um padrão mais heterogêneo, bem extenso, difuso e acentuado, que não deixa dúvida alguma que é secundário à infiltração pela doença de base. Aqui eu trago dois casos também da literatura a respeito da transformação de Richter, que é uma doença que se caracteriza pela transformação de alguns tipos de leucemia em linfomas agressivos, como por exemplo o linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B. E qual que é o papel do PET-CT na avaliação da síndrome de Richter? Ele vai tanto estadiar os pacientes, dizer quais linfonodos estão comprometidos, quais cadeias estão comprometidas, e também, através da intensidade da atividade metabólica, dizer se realmente ela corresponde a um provável processo linfoproliferativo. No primeiro paciente, nós temos claramente uma atividade metabólica aumentada nas axilas, na região supraclavicular, na região inguinal bilateral, que fala a favor do processo linfoproliferativo em atividade. E na dúvida, caso esse paciente ainda não tenha anátomo patológico, também pode ser utilizado como guia para biópsia. Qual linfonodo hipermetabólico está mais superficial, mais fácil de abordar? Qual que eu vou biopsiar? E no segundo caso, eu tenho um paciente que tinha essa suspeita da síndrome de Richter, tinha alguns linfonodos proeminentes, porém todos metabolicamente inativos, ou seja, um exame então negativo para a transformação. Nesse slide eu trago especificamente a doença de Castleman, que é um processo linfoproliferativo mais raro e na grande maioria das vezes um pouco mais indolente do que os outros mais conhecidos, e que por essa característica o PET muitas vezes não pode não ser o método mais adequado para a sua avaliação. Por quê? Às vezes os linfonodos estão consumindo pouca glicose e eu não tenho um exame tão conclusivo. Porém, no desconhecimento dessa característica, o PET pode ser justamente utilizado para avaliar se os linfonodos têm grande avidez ou não pela glicose marcada, avaliar a sua extensão
E no caso específico desse paciente, a avaliação de resposta ao tratamento. Ele foi submetido à imunoterapia e as imagens mostram, então, ao longo da evolução, uma resposta completa ao tratamento. Concluindo, então, o que agrega o PET-CT com flúor 18-FDG na oncohematologia? Como mencionado anteriormente, é um exame de altíssima sensibilidade, que tem adicionado a especificidade da tomografia, o auxílio da localização dos achados cintilográficos metabólicos pela tomografia, que nos trazem muito conforto em apontar extensão de doença, diagnosticar, avaliar após o tratamento, guiar a biópsia e aquelas situações específicas que eu citei, como a síndrome de Richter, como a síndrome de Castleman e alguns casos específicos na avaliação das leucemias. É importantíssimo que o hematologista, o médico solicitante, conheça um pouco sobre o exame, porque assim ele vai poder interpretar melhor os achados do relatório, discutir com o médico que laudou o exame e saber o que esperar do exame. E do médico nuclear, a gente espera que ele realize o exame da melhor forma possível, que conheça todas as possíveis variáveis das doenças e seus acompanhantes, como processos infecciosos, processos inflamatórios, fibrocicatriciais pós-cirúrgicos, que possam ser fontes de armadilhas, de falsos positivos, e que ele possa responder à pergunta do hematologista